Meu nome é Fagner Dantas e esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. E hoje, retornando aqui a nossa Maratona Carnavalip, exatamente nosso segundo dia de Maratona Carnavalip, ou seja, um vídeo por cada dia de carnaval. E hoje nós estamos retornando à nossa programação normal, porque ontem colocamos um vídeo super especial, 7 livros curtos para você ler em apenas um dia, cada um desses livros, porque cada um dos dias do carnaval. Nós começamos ontem, na quinta-feira, vai até quarta-feira de cinzas, então eu sugeri ali 7 livros curtinhos que você consegue ler em um dia. Então, um livro para cada dia do carnaval. Hoje nós estamos voltando à nossa programação normal aqui do canal, porque sexta-feira é dia de diário de leitura, nosso primeiro calhamaço de 2026, Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, de 1940. Então hoje, sexta-feira, dia da gente fazer o resumão da nossa leitura da semana desse calhamaço aqui. Amanhã vai ter outro vídeo especial, porque no domingo a gente vai colocar também o nosso vídeo normal, que seria o nosso vídeo de Vale a Resenha de Acabadora, da Michela Murgia, nossa segunda leitura de 2026. Então a gente vai apresentar essa segunda leitura para vocês no domingo. Então nossos vídeos normais são sexta-feira, o diário de leitura, e domingo o vídeo natural aqui no nosso canal. Então teremos um vídeo especial amanhã, sábado, e teremos também vídeo especial na segunda, na terça e na quarta-feira de carnaval, fechando aí nossa maratona Carnavalip. Então, sem mais delongas, porque são vídeos mais curtos, vamos começar o nosso diário de leitura de Por Quem os Sinos Dobram, na nossa quarta semana de leitura. Hoje a gente tem aqui um Cabernet Sauvignon aqui para a gente desfrutar ao longo do nosso vídeo. Vamos então iniciar nossa conversa aqui sobre esse livraço aqui do Ernest Hemingway, esse ganhador de Prêmio Nobel de Literatura de 1954. Então, só reforçando o convite, se você caiu de paraquedas, esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve aqui no canal, aciona as nossas notificações. Se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like e acompanhe a gente também lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer LIP, no Instagram, e lá o papo rola solto durante toda a semana. Então vamos lá para a nossa quarta semana de leitura. Lembrando que o diário de leitura, eu faço sempre as leituras do calhamaço pela manhã, né? Então tento ler sempre das 5 às 6 horas da manhã. Evidentemente consigo alguns dias, não consigo outros, às vezes um prazo um pouquinho menor, menos minutos, mais minutos. Fato é que a tentativa é sempre de manter uma regularidade de leitura todas as manhãs de 5 às 6. E é nesse período que eu faço a leitura do calhamaço. Quem quer saber mais sobre esse livro aqui e sobre os outros livros que nós vamos ler esse ano de 2026, inclusive os outros 3 calhamaços, né? Esse aqui é o primeiro de 4 calhamaços que vamos ler em 2026, e estão lá no nosso vídeo de 18 livros para 2026. 4 calhamaços, 4 livros pequenos e 10 livros médios. Então, se você quer saber o que é que a gente vai ler esse ano de 2026, dá uma olhadinha aqui no nosso acervo do canal, e tem o nosso vídeo de 18 livros para 2026. Inclusive foi o primeiro vídeo da segunda temporada aqui do Prazer em Conhecer LIP. Então esse aqui nós lemos calhamaços sempre pela manhã. Então vamos ver o que é que a gente conseguiu ler nessa quarta semana de leitura. Vamos lá. As 3 outras partes, né, primeira, segunda e terceira parte, já estão disponíveis também aqui no canal. Basta dar uma olhadinha aqui no nosso acervo. Quarta semana, ela foi do dia 2 de fevereiro até o dia 6 de fevereiro. Nessa semana, nessa quarta semana de leitura, nós conseguimos ler durante 4 manhãs, num total de 73 páginas. Então ficamos acima da nossa média sempre, a nossa média de 50 páginas por semana, 10 páginas por dia. Então conseguimos em 4 manhãs ler 73 páginas. Vamos começar. Nosso 13º dia foi o dia 2 de fevereiro, começamos às 5h14, a partir da página 171. E aqui nós continuamos onde nós paramos na terceira semana, é claro, continuando o justiçamento que estava sendo feito ali na vila onde nasceram a Pilar e o Pablo. Então a gente já acompanhou aqui na semana passada, no vídeo anterior, nós falamos sobre esse processo, né, os moradores ali da vila, a vila era dominada pelo governo dos fascistas. O Pablo liderou a rebelião que permitiu que
que essa vila fosse tomada das mãos dos fascistas, e esses foram mortos pelos moradores. Então eles organizaram uma fila de espancamento e cada um dos fascistas ia saindo e ia sendo espancado até a morte pelos moradores. Uma cena extremamente brutal, uma cena extremamente violenta, inclusive é uma das cenas mais comentadas por todo mundo que leu esse livro, sempre fala dessa cena tal, da cena do justiçamento na vila do Pablo e da Pilar. O interessante é que cada uma dessas mortes, cada um desses fascistas, né, que são mortos ali pelos moradores, pelos camponeses, eles têm um aspecto, né, uma peculiaridade que faz com que seja relevante também a gente entender cada um desses personagens no seu processo de morte, né, até para entender aquele contexto daquela vila. Então, por exemplo, existem personagens que morrem aqui, né, de maneira muito altiva. É o caso do Ricardo Montalvo. O Ricardo Montalvo se apresenta de maneira ainda bastante digna, vamos dizer assim, né? Mesmo naquele momento de derradeira, né, de morte, derradeiro momento ali na vida, na Terra, mas ele ainda assim ele mantém uma postura altiva. Já outros, como Faustino Rivera, esse morre de maneira completamente vergonhosa, né, completamente apavorado, então sem ter essa condição de manter a dignidade, que é o que está se colocando aqui no livro. Já tem figuras também interessantes como do Guilhermo Martins. Guilhermo Martins, apesar de ser um fascista, colocado ali entre o grupo dos fascistas na cidade, ele era visto pelos próprios camponeses como alguém sério, alguém justo, alguém que não mereceria, em outros termos, em outras circunstâncias, não mereceria um destino tão cruel, mas que ele foi também colocado naquele momento, naquela posição, que como a gente já viu, naquela fase, naquele momento extremo da disputa, né, dessa guerra entre republicanos e os fascistas, a razão muitas vezes era colocada de lado. As pessoas morriam não porque merecessem morrer necessariamente, mas porque tinham que morrer, porque já estavam naquela condição, já estavam naquela posição para serem mortas. Então, necessariamente, às vezes, uma pessoa como o Guilherme Martins, que para muitos não mereceria uma morte tão violenta, tão cruel, mas ainda assim foi submetido a ela, porque ele estava naquele momento, vamos dizer assim, naquela circunstância, não havia o que fazer. Então, de certa maneira, é uma cena que mostra, que ilustra muito essa loucura que é uma guerra desse nível, né? Uma guerra fratricida, como é a guerra civil, né? Uma guerra entre irmãos do mesmo povo, né? Então esse como eu disse, é um momento muito dramático, muito forte do filme, do livro, melhor dizendo. Um outro ponto interessante dessa terceira parte que a gente está retomando agora é a questão da morte do padre, né? Também a forma como o padre morre, segundo o Pablo, é uma forma também desrespeitosa, é uma forma que não era condizente com a figura do padre, né? É interessante observar isso por parte do Pablo, que era alguém que não teria, vamos dizer assim, um apego à religiosidade, mas ele tinha, sim, a figura da autoridade do padre como uma autoridade, né, extrema, uma autoridade de alta patente, e que ele vê morrer de maneira vergonhosa. Então é interessante também esse contraponto entre a visão que o Pablo tinha, né, não tão ligado assim à igreja, mas ainda assim, como ele critica a forma como o padre morreu, uma forma que ele não esperava, né, que uma autoridade eclesiástica morresse de uma maneira tão vergonhosa. Bom, aí retomamos, né, acabamos aí, a Pilar acaba de contar esse processo dessa tomada da vila, né, onde ela e o Pablo nasceram, e eles vão retomar aí a caminhada. A Maria, que está ali acompanhando eles, inclusive a Maria, né, a própria Pilar disse: olha, Maria, eu não quero contar essa história na sua frente, não é legal, né, você vai ficar pensando que é uma história muito violenta. A Maria diz: não, pode contar, fique tranquila, não tem problema com isso não. Só que a Maria, depois que a Pilar conta, e realmente por ser uma história tão violenta, a Maria de fato disse: não quero mais ouvir essa história. A Pilar concorda em não contar mais, mas ela deixa aí um gancho narrativo, né, aqueles ganchos narrativos que o Ernest Hemingway consegue espalhar aí pela sua história, criando aí uma situação que nós, enquanto leitores, ficamos querendo saber o que é aquilo, né? O que é aquele elemento que ele está colocando ali. E com a Pilar acontece isso. Ela diz que não vai mais contar a história da tomada, né? Praticamente ela já contou tudo que aconteceu ali na tomada da cidade, mas ela promete contar ao Robert Jordan como foi a retomada da cidade pelo governo fascista, que aconteceu 3 dias depois, esses eventos que ela narrou aqui. Então fica aí a curiosidade. O que aconteceu
nessa retomada, né? O que é que a Pilar vai contar para o Robert Jordan mais à frente. Esse foi o final do nosso dia 13, né? Nosso 13º dia de leitura. Nós concluímos às 6h15, né? Acho que eu falei aqui, quando a gente começou, a gente está sempre colocando lá o horário, né? Nós começamos no dia 2/2, começamos às 5h14, na página 171, e concluímos às 6h15 na página 197. Então, nesse dia, nós demos 26 páginas, né? Um número bastante razoável, quase 3 vezes o número normal que nós lemos, que seria o nosso padrão aí de 10 páginas por dia de leitura, por manhã de leitura. Voltamos aí ao dia 14º dia de leitura, foi o dia 3/2, nós começamos às 5h18 e a partir da página 198. E aí nós começamos o capítulo 11 aqui do livro. Esse capítulo 11 mostra o caminho, né? Eles estão retomando aí a caminhada, eles tinham parado, né, para ter aquela conversa ali, a Pilar queria descansar um pouco, eles, né, conversaram então sobre a questão da tomada da vila, e aí eles vão retomar a caminhada em direção ao esconderijo do El Sordo, né? Lembrando que a gente está indo aqui, a Maria, a Pilar e o Jordan estão em direção ao esconderijo do El Sordo, aquele outro líder guerrilheiro, que ali, além do grupo do Pablo e da Pilar, tem também o grupo do El Sordo. Então eles estão indo, o Jordan quer, né, depois daquele sobrevoo dos aviões, né, ele quer saber logo o que está se passando, quais são as forças que ele tem disponíveis ali. Então ele vai conversar com o El Sordo, que é esse outro grande guerrilheiro que está ali naquela região. Então eles estão indo para o esconderijo e encontram Joaquim. Joaquim é um jovem sentinela que está ali, né, de guarda, e encontra com eles, né, pede para eles se identificarem. E aí eles, né, se conhecem, a Pilar conhece claramente o Joaquim, e o Joaquim pergunta se o Robert Jordan é o dinamitador. Ou seja, ele já estava a par da situação ali, né, já sabia do plano do Jordan, que era explodir a ponte. E o Jordan, diferente das outras vezes, onde ele ficava meio que negava, botava essa conversa meio de lado, ele de imediato afirma, não, sou eu mesmo, sou eu o dinamitador. Então já é um pouco diferente do que ele vinha fazendo nas vezes anteriores. Joaquim, ele lembra que ele também participou do famoso ataque ao trem, né? Todo mundo acaba comentando em algum momento sobre esse ataque ao trem, e, inclusive o Joaquim, diz que lembra que foi no ataque ao trem que eles encontraram a Maria, e ele inclusive lembra de ter carregado a Maria, né? Os dois ficam brincando ali, né? Os dois têm mais ou menos a mesma idade, eles ficam brincando de que ele teria salvo a Maria. Joaquim também conta um pouco da sua história, né? É interessante também ver como cada um desses personagens tem sua história própria, tem seu contexto próprio. No caso, Joaquim, ele disse que ele era engraxate na cidade dele, em Valladolid, mas ele queria, na verdade, ser toureiro. Ele era engraxate, mas ele queria ser toureiro. Inclusive, ele usa um rabo de cavalo, que, ao que parece, era uma marca registrada, né? Uma marca característica dos toureiros. Ele gostaria de ser toureiro, porém não conseguiu ser toureiro. Por quê? Porque ele tinha medo dos touros. Então, imagine um toureiro com medo de touros. Então, ele não conseguiu realizar esse sonho que ele tinha de ser toureiro. E ele pergunta ao Robert Jordan se ele gosta de touradas. E o Robert Jordan diz que sim, diz que gosta. Aí, uma coisa semelhante, né, com um traço autobiográfico, com a referência ao Hemingway, que era um grande fã de touradas. Vamos seguindo adiante. Joaquim também conta que a sua família foi morta também pelo governo fascista em Valladolid. Então isso é uma marca também que fica muito, esse trauma muito presente aí nesse relato da história pessoal do Joaquim, né? Esse fato da sua família ter sido assassinada pelo governo fascista. O Jordan, então, ele volta a falar daquela coisa de escrever, né? A gente já comentou anteriormente que o Jordan parece que ele tinha uma prática de escrita, ele já parece que era um escritor, ele se meteu nessa situação da guerrilha, mas volta e meia ele fala lá que ele, olha, de repente eu posso voltar a escrever, posso escrever normalmente sobre essas questões que estou vivenciando aqui, e ele volta a falar isso quando ele ouve essa história da família do Joaquim. Ele reflete também sobre o fato dos guerrilheiros acabarem sempre, de certa maneira, usando os moradores ali para apoiarem eles, né, quando eles estão percorrendo as várias áreas ali da Espanha, acabam chegando nessas pequenas vilas, os moradores ajudam os guerrilheiros, só que quando os guerrilheiros partem, acabam que os moradores recebem as consequências dessa ajuda, né? Então, na verdade, acaba que os guerrilheiros são causa, de alguma maneira, dão causa a consequências terríveis para aqueles que os ajudam. Esse pensamento vai voltar lá na frente, na mente do Robert Jordan. Mas é uma daquelas
características dele, né? Esses conflitos internos, esses conflitos de consciência que volta e meia ele tem aqui ao longo do livro. Ele também coloca aqui, ele está pensando, ele fala que os guerrilheiros ali, aquelas pessoas, acabam confiando nele porque ele é alguém que já viveu 10 anos na Espanha. Então ele fala o idioma muito bem e também conhece a Espanha. Então ele entende que isso é um elemento que ajuda nesse contato com os guerrilheiros. Esse é um aspecto biográfico interessante do Jordan também, né? Saber que ele não é meramente um soldado americano que foi jogado ali no meio da guerra. Na verdade, ele é alguém que já vive na Espanha há 10 anos, já tem uma relação com o país. Então isso também foi um dado interessante. Aí surge também um outro gancho narrativo, né? Nesse momento, o Jordan comenta que ele foi traído. Ele já havia sido traído anteriormente, né? No papo ali da guerrilha, da coisa toda, e ele comenta, tá? Porque eu já fui traído, né? Não necessariamente falando ali, mas nos pensamentos dele, né? Ele acaba lembrando algumas coisas e lembrando dessa traição. E aí, obviamente, fica o gancho narrativo, né? Traído por quem? Traído como? Como foi essa traição? Então fica aí a curiosidade do leitor sendo atiçada pelo nosso Ernest Hemingway. Seguindo adiante, o Jordan ele fica admirado, ele olha para Pilar de uma maneira admirada, né? Sempre com a força da Pilar, a maneira como a Pilar conduz essas conversas ali com o El Sordo, conduz essas conversas com o Joaquim. Então ele fica admirado desse poder dessa mulher, né? Mas, por outro lado também, ele olha com uma certa ingenuidade, né? Ele percebe a ingenuidade dos dois jovens, da Maria e do Joaquim, nas brincadeiras que estão ali fazendo. Então isso ele acaba lembrando também de uma outra situação que aconteceu durante o período de guerra, onde ele conheceu um jovem belga, né, que morava numa pequena cidade, e esse jovem ele se alistou com seus outros 5 amigos. Esse jovem nunca tinha saído dessa pequena vila, e se alistou com esses 5 amigos, foram para a guerra, e esses 5 amigos, todos eles morreram. Sobrou apenas esse jovem soldado que vivia chorando pelos cantos, né, novamente reforçando aqui a ideia do trauma de guerra. E o Jordan perguntava, será que ele já superou esse trauma? Será que ele já está pronto para ser um soldado novamente? Então, acho que, de certa maneira, isso passou um pouco da frieza do Jordan, né, em relação a esses traumas de guerra. Né? Como se fosse assim, será que ele já superou isso? Será que ele já pode voltar ativa? Então, achei também característico, fiz questão de anotar esse detalhe, mostrando um pouco dessa frieza do Jordan diante desses traumas de guerra. Jordan ainda pensa, né, nesses momentos de reflexão dele, que ele é um cara muito sortudo por ter conhecido a Maria. E a Maria é como se fosse um sonho, na verdade, para ele. Ele pensa na Maria quase como um sonho. E ele faz a relação com os sonhos que ele tinha com as atrizes famosas, né, as belas atrizes do cinema. Então ele sonhava com essas atrizes. Assim como para ele agora, a Maria é também, né, de certa maneira, um sonho para ele. E ele, com esse pensamento, ele vai e toca no braço da Maria. Ela não entende muito bem o que é, ela sorri, né, dá um pequeno sorriso, ele também não explica o que é. Mas naquele momento ele está pensando tudo isso. Eu achei interessante também esse detalhe, porque mostra como às vezes pequenos gestos podem não significar nada para uma pessoa e ter todo um contexto de lembranças, todo um contexto de reflexão da parte da outra. Né? Na verdade, ninguém falou nada, nem o Jordan, nem a Maria falaram nada. Jordan tocou no braço da Maria, a Maria sentiu o toque da mão do Jordan no braço dela, mas o que para ela era uma coisa simples, para ele tinha toda uma dimensão onírica ali que ele vinha contando para a gente. Então achei interessante também essa contraposição, às vezes do mesmo gesto, dimensões tão diferentes de sentido. Jordan fica triste também, ou melhor, Joaquim, ele fica lembrando dessa história da família dele que morreu na mão dos fascistas, e ele fica triste, ele demonstra essa tristeza, que naquele momento os três ali, a Maria, a Pilar e o Jordan, se unem em torno dele, dizendo que ele não ficasse triste, que agora eles eram a família do Joaquim. Na verdade, todo o bando, né, todos os guerrilheiros, todos aqueles que estavam irmanados naquela causa, eram a nova família do Joaquim. E o Joaquim fica muito emocionado, fica até um pouco envergonhado, né, pede para eles pararem com aquilo e tal, que ele tá meio envergonhado, emocionado. Mas é interessante porque isso reforça aquela ideia do próprio título do livro, né, por quem os sinos dobram, né? Não pergunte por quem os sinos dobram, porque eles dobram por ti. Então, tudo que afeta um afeta todos. Então, de certa maneira, essa ideia de que agora todos eles eram a família do Joaquim reforça essa ideia de comunhão humana que está presente também no título do livro. Finalmente, eles encontram o famoso El Sordo, né? E esse El Sordo tem como nome real Santiago, né? A Pilar no papo com ele ali, os dois já se conhecem, obviamente,
a Pilar o chama de Santiago. Então, finalmente conhecemos o famoso El Sordo, e ele se chama Santiago. O El Sordo, então, pede que a Maria se afaste, porque ele quer conversar a sós com Pilar e com Jordan. E aí encerramos o nosso dia 14, encerramos às 6h10, na página 214, e nesse dia nós lemos 16 páginas. Vamos retomar aí no nosso 15º dia de leitura, foi no dia 4/2, iniciamos às 5h19, na página 215, e descobrimos, para surpresa de 0 pessoas, que El Sordo era de fato um pouco surdo mesmo, por isso que esse nome, né, o surdo, é porque ele de fato ele era um pouco surdo de um dos ouvidos. O El Sordo e Jordan começam a conversar sobre a quantidade de homens necessários para a missão de explodir a ponte. E Jordan entende que são poucos homens, né? Não há homens, tantos homens como ele gostaria para essa missão. A Pilar chega a mencionar um outro personagem, que de repente é um outro gancho narrativo aqui, que vocês não deveriam chamar também, para ajudá-los, o grupo do Elias. Então, de repente, fica o gancho narrativo aqui também, né? Quem é Elias? Será que Elias vai ter um papel importante lá na frente da história? Será que esse cara vai aparecer? Então, já fica aqui a dúvida. Quem já leu o livro já sabe, e eu vou descobrir. Aí já fiquei curioso para saber quem é esse Elias e qual é o poder desse outro bando que também está ali no entorno, né? Tem o bando do Pablo, o bando do El Sordo, e agora também surge o bando do Elias. Mas, de qualquer forma, o El Sordo descarta essa ideia, porque diz que o pessoal do Elias é um pessoal ruim, eles não são bons. Então já descartou essa ideia, mas fica a noção aí que nós temos 3 grupos ali naquela região. Seguindo adiante, Pilar fala sobre a saída deles daqui da região, né? Lembrando que esse é um tema sempre recorrente na mente da Pilar, né? Quando acontecer a missão de explodir a ponte, eles não vão poder ficar por ali, porque o governo vai varrer aquela região, né? Vai procurar em todo canto daquela região os culpados por explodirem a ponte. Então já estão pensando, e a Maria e a Pilar pensam muito nisso, para onde eles irão depois que eles explodirem a ponte, porque eles não vão poder ficar ali. O El Sordo sugere Gredos, né, a região de Gredos, mas a própria Maria diz que ela prefere ir para a República. Então essa foi uma informação interessante, porque eu não tinha ideia de que a República era um lugar. Para mim a República era o outro sistema de governo, né? Você tinha o sistema ditatorial dos fascistas, e você teria a luta pela República, né, por instalar uma República na Espanha. Mas da forma como ela coloca aqui, que ela gostaria de ir para a República, dá a entender que a República é um lugar, né, um lugar territorial, vamos dizer assim. Jordan também faz uma reflexão interessante aqui. Ele disse que ele cometeu um erro ao não elogiar os espanhóis e principalmente ao ficar dizendo o que eles deveriam fazer. Ele entende que isso é um grande erro, porque os espanhóis odeiam quando fazem isso. E ele vai estar certo, a gente vai ver daqui a pouquinho onde é que vai dar essa história de ficar dizendo o que as pessoas devem fazer. Uma informação chocante que aparece aqui também nessa parte, chocante, eu fiquei assim travado quando eu vi essa informação, foi quando perguntaram sobre a morte do Kashkin, aquele russo, né, aquele agente russo, muito admirado, né, todos acabam sempre falando dele com alguma admiração, né, ele já apareceu várias vezes aqui ao longo da leitura. E quando perguntam como o Kashkin morreu, surpreendentemente, até então informação que não existia e me pegou totalmente de surpresa, o Jordan disse que ele matou o Kashkin. O próprio Robert Jordan matou o Kashkin, companheiro, né, seu companheiro de exército, ali, de ideologia, de causa, né, contra o governo fascista. Segundo ele, porque Kashkin foi emboscado ali, ele foi ferido, e aí, para não ser deixado para trás, né, para não ficar na mão dos fascistas, o Jordan matou o Kashkin. Então, de certa maneira, era uma morte consentida, vamos dizer assim. Mas vamos ver se lá na frente do romance, né, ao longo do romance, vão aparecer outros detalhes desse fato chocante que o Jordan matou o próprio companheiro ali de armas. Bom, enquanto discutiam, né, para onde deveriam ir e tudo mais, o Jordan vai falar aquela situação do local, né? Ah, não, acho que vocês deveriam de fato ir para Gredos. E nesse momento a Pilar perde a linha total. Vai à loucura, diz que ele não tem que mandar em ninguém ali, ele tem que fazer o trabalho dele e cair fora, que eles, espanhóis, devem decidir o que fazer da vida deles. Então foi exatamente aquilo que ele estava pensando anteriormente, né? Que os espanhóis não gostam de serem mandados, vamos dizer assim, por quem é de fora. Eles querem resolver
suas próprias questões internas, como a Pilar deixou bem claro para ele, né? Um outro detalhe aqui é que nesse momento, quando há essa discussão e tudo mais, o Jordan se coloca, né, de maneira muito convicta com relação a essa coisa de para onde deveriam ir e como ele se comporta também em relação à briga que ele vai ter ali, essa discussão que ele vai ter com a Pilar. Mas o El Sordo, vendo aquilo tudo, ele chega a uma conclusão de que o Jordan é um cara confiável, né, de que ele poderia falar abertamente com o Robert Jordan. Então isso é interessante também, que até então ele tinha um pé atrás, né? Ele, como um chefe que estava vendo um cara de fora, um cara estranho, ele meio que estava com o pé atrás com o Jordan. Mas nesse momento aqui, talvez pela maneira como o Jordan se conduziu nessa discussão, ele viu que o Jordan era um cara que ele podia confiar e falar abertamente. Jordan ainda disse, tem uma outra discussão entre eles, porque Jordan disse que gostaria de fazer o trabalho da ponte pelo dia, né, explodir a ponte de dia. E Pilar e El Sordo dizem que não, que preferem explodir a ponte à noite, porque eles teriam mais condições de se deslocar durante a noite e fugir daquele local, né? Durante o dia, se a explosão for durante o dia, eles vão ter que esperar o dia todo ali no local para poder se deslocar à noite. Isso poderia ser um risco para eles. Então também tem essa discussão, vamos dizer assim, mais operacional da situação. Jordan então agradece ao El Sordo por sua lealdade e El Sordo disse que na verdade o plano é um pouco complicado, né? Um pouco mais complicado do que ele imaginava. Então assim, ele, né, vai precisar refletir sobre como eles poderão de fato ajudar o Robert Jordan. Jordan concorda com ele e disse que, na verdade, no papel, todo plano parece simples, mas o papel sangra pouco. Achei bem interessante, bem forte essa frase que ele coloca, né? No papel tudo é simples, mas o papel sangra pouco. Então isso mostra que às vezes você fica resolvendo as coisas ali no gabinete, né? Na mesa de operações ali, mas quem executa na prática é quem de fato, quem sangra de verdade. Pilar então finaliza dizendo que gostaria de fato era de ir para a República e o El Sordo demonstra um grande otimismo, porque ele diz assim, nós venceremos essa guerra e você vai poder ir para onde você quiser. Então, novamente aqui temos um outro momento positivo, né, pelo menos um outro olhar positivo do El Sordo, mesmo diante das dificuldades que o plano colocado pelo Jordan se apresentava ali para ele. Em seguida, todos param o papo e vão comer, porque estão morrendo de fome. Então esse foi o fim do nosso 15º dia. Nós concluímos às 6h03 e concluímos na página 229. Então nesse dia lemos 14 páginas. Vamos aí para o nosso 16º dia. Foi no dia 6/2. Começamos às 5h25 da página 230. E aí começamos com o capítulo 12. No capítulo 12, Pilar, Maria e Jordan estão retornando, né, saindo do acampamento do El Sordo e retornando para o acampamento do Pablo. E a Pilar, ela demonstra estar muito cansada e pálida. Então, dá a entender que ela está sentindo alguma coisa ali, não quer falar muito, ela não dá muito papo para isso, mas dá a entender que ela está com algum problema de saúde. Nesse ponto, eles conversam ali, estão parados, né, param um pouco para descansar. Eles conversam e a Pilar novamente faz uma reflexão, né? Ela diz que ama Maria, né? Ama Maria, ela fala um pouco do relacionamento dela com o Robert Jordan, né? Mas que ela tem esse amor, né, pela Maria. Um amor, imagino eu, um amor de mãe para filha, né? Uma coisa mais nessa linha. Mas que ela tem também uma detalhe interessante, ela tem inveja da Pilar, porque ela viu como o Joaquim olhava para a Pilar e ela pensou assim, que a Pilar tem os seus 19 anos, né? Então, 19 anos, ela já tem 48, isso é um detalhe interessante que aparece aqui também. A Pilar tem 48 anos, e aí ela olha e lembra que a Maria tem apenas 19 anos. E ela sente inveja da Maria, mas ela também faz uma ponderação. Ela sente inveja da Maria porque ela tem 19 anos, mas os seus 19 anos não vão durar para sempre. Me lembrou até, aqui fazendo um pequeno parênteses, me lembrou até o nosso queridíssimo, né, a Morte em Veneza, do Thomas Mann, e uma das passagens, né, do Auerbach com o Tadzio, né, os dois personagens principais de Morte em Veneza de Thomas Mann, um livro fantástico. Temos inclusive vídeo aqui no canal sobre Morte em Veneza. Se você quiser dar uma olhada, procura no nosso acervo aqui e falamos um bocadinho sobre esse livro magnífico. Essa que é considerada uma das 3 novelas perfeitas já escritas na literatura. Então dá uma olhadinha aqui no nosso acervo, se você quer conferir um pouco mais sobre Morte em Veneza. E Morte em Veneza tem essa cena onde o Auerbach vê o Tadzio, né, que ele acha muito bonito, belíssimo, mas percebe que o Tadzio tem um problema de saúde. Então, aquela beleza do Tadzio vai morrer com ele. Então, ele nunca será velho, ele nunca ficará feio, ele nunca ficará degradado pelo tempo, porque ele vai morrer jovem no esplendor
daquela beleza que o Aschenbach via no nosso jovem Tadzio. Me lembrou um pouco aqui essa ideia da Maria, só que nesse sentido, como a Pilar bem coloca, a Maria hoje tem 19 anos, mas esses seus 19 anos não vão durar para sempre. Pilar então segue em frente, porque ela percebe que Maria e Jordan querem ficar a sós, então ela vai um pouco, ela se distancia deles. Deixa que eu vou para o acampamento, vocês ficam aí batendo papo entre vocês. E ela segue em diante, e nós vamos aí para o 13º capítulo. Nesse 13º capítulo, obviamente, Robert Jordan e a Maria fazem amor. É uma cena bem interessante, um texto lírico, um texto muito bonito, né? A forma como o Ernest Hemingway trabalha essa cena aqui do amor que é feito entre o Robert Jordan e a Maria. E novamente temos, nesse próprio capítulo, aqueles momentos de conflito interno do Robert Jordan, né? Que já virou uma marca registrada do livro. Aqui ele reflete sobre como ele acaba tendo que, para realizar a sua missão, né, de explodir a ponte, ele acaba tendo que usar pessoas que ele gosta. E que provavelmente essas pessoas vão sofrer consequências pelo que ele fez. Então ele fica se remoendo com relação a essa situação, de usar as pessoas que ele gosta, sabendo que as pessoas amanhã poderão pagar um preço caro por essa ajuda que deu a ele. Jordan ainda elogia Goals, né? Vamos lembrar aqui de Goals, que é aquele comandante que já apareceu aqui no romance anteriormente, que é o chefe do Robert Jordan, e o Robert Jordan comenta que o Goals foi o melhor comandante que ele já teve. Né? Inclusive era de onde vinham as ordens do Robert Jordan. Mesmo essas ordens sendo às vezes impossíveis, mesmo às vezes ele não gostando dessas ordens. Mas ainda assim, mesmo ordens impossíveis, e é interessante essa reflexão que ele faz, mesmo ordens impossíveis devem ser cumpridas. Porque se as pessoas escolherem que ordens cumprir, onde nós estaríamos? É interessante também ver essa visão que ele tem da disciplina. Né? Inclusive, ele comenta que, antes de fechar aqui, ele ainda fala, deixa mais um gancho narrativo para a gente, que ele fala de um certo Gomes. Ele menciona um certo Gomes. Quem será o Gomes? Será que esse Gomes vai aparecer? Né? Provavelmente, né? Senão o Jordan não teria comentado. Então ele deixou aqui uma pitadinha, deixou aqui uma pedra preciosa para a gente deixar marcadinho, como eu sempre digo, né? Nossa leitura interativa plena, marcar o texto, sublinhar, anotar. Então, esses pontos importantes, como um caso desse. Quem será o Gomes? Vamos certamente descobrir mais à frente. E finalmente ele encerra essa parte aqui, encerramos aí a nossa 4ª semana, com uma leitura numa parte final, onde o Jordan comenta que ele se uniu ao comunismo porque ele entendia que essa ideologia era a que mais prezava pela disciplina. E ele se uniu à República porque ele entendeu que o governo fascista estava acabando com um país que ele amava. Então esses são os motivos do Robert Jordan, esse soldado americano, que é na verdade um escritor, um professor. Ele está unido aí aos espanhóis, aos rebeldes espanhóis contra o governo dos fascistas. Então encerramos aí nossa 4ª semana de leitura, com 73 páginas lidas, né? Conseguimos ler aí, né, em 4 manhãs, bem mais do que a nossa meta de 50 páginas por semana. Então foi uma semana bastante produtiva aí na nossa leitura. E vamos retomar. Dia 9 a gente retoma, né? Na verdade já passamos aí a 5ª semana, a gente vai falar um pouquinho da 5ª semana lá na sexta-feira que vem. A gente está com uma semana de atraso, mas o fato é que a gente está mantendo, né, as semanas em ordem. Né? Então vamos falar sobre a 5ª semana de leitura na outra sexta-feira. Então a gente vai retomar aí nosso papo sobre Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, essa grande obra preciosíssima e vale muito a pena a sua leitura e que nós estamos descobrindo aí ao longo desse ano, ao longo desse início de 2026, lendo nosso primeiro calhamaço de 2026, Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, de 1940. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem aqui com a gente, acompanhando essa leitura, acompanhando os desdobramentos de todos esses fatos que estão sendo narrados agora, né? O que é que vai aparecer, quem é esse tal Jordan? Será que o bando do Elias vai ser um bando importante, vai ser um apoio importante para o Jordan lá na frente? Né? As consequências dessas pessoas que o Jordan está tendo que usar para a sua missão, será que de fato vão ser consequências penosas? Então são grandes questões, grandes dúvidas que vão sendo colocadas, já que nós estamos ainda no início desse romance, chegando aí na sua metade. Então daqui a pouco a gente vai começar a fazer um balanço do que a gente viu até a metade dessa grande leitura, desse grande calhamaço. É isso? Acompanhe a gente aqui. Se você se interessa, como eu disse, por esse tipo de conteúdo, cogite se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa comunidade.
deixe também o seu like aqui no vídeo, compartilhe com quem você acha que pode ter interesse por esse vídeo e também me conta o que é que você está achando aqui desse diário de leitura, se você pretende de repente fazer uma leitura de um calhamaço aí e fazer o seu próprio diário, anotando o que você vai descobrindo ao longo da leitura, ok? É isso, obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.